Hoje, dia 15 de março, é o Dia do Consumidor, uma data criada para reafirmar os direitos dos compradores. E para saber como se proteger dos abusos, principalmente nos preços de produtos impactados pela guerra na Ucrânia, vamos conversar agora com a advogada Renata Abalém, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção Goiás, deixando bem claro. Doutora Renata, bem-vinda. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Um dia para comemorarmos. Agora, doutora Renata, é um dia para comemorarmos, todas as conquistas e avanços nessa pauta de direito do consumidor, mas uma data de alerta também. Diante dessa guerra na Ucrânia, principalmente em relação aos combustíveis, os preços aumentaram muito depois que a Petrobras anunciou o reajuste nas refinarias. Muitos postos já repassaram esse aumento para o consumidor também. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Procon já iniciou fiscalizações para ver se esses aumentos são condizentes com essa movimentação da Petrobras ou se são aumentos abusivos. Qual dica a senhora daria para o consumidor ficar atento, alerta e não se deixar enganar? Olha, realmente os aumentos foram abusivos, assustadores. Eu, por exemplo, eu comprei um carro ano passado, a diesel era R$ 3,50, hoje em Goiás está R$ 7,00. Fere o nosso bolso, de todo mundo, e é uma situação bastante preocupante. O que a gente alerta ao consumidor é o seguinte: realmente o preço aumentou, nós tivemos um aumento, mas o consumidor, ele está acompanhando, e na maioria dos postos em que ele visita, que ele passa os olhos, ele vai ver que tem uma variação, embora seja mínima, mas ele pode optar pelo mais barato. Veja, uma coisa que o consumidor tem que observar é: se os postos estiverem todos exatamente o mesmo valor, o mesmo preço, isso pode ser sinal de combinação entre os postos, e isso na nossa legislação é tido como cartelização, o que é proibido por lei. Então, o que o consumidor tem que fazer? Ele observa o preço, ele verifica se o preço está condizente com o que o mercado está pauta o preço, e se ele entender que há abuso, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar os órgãos de defesa do consumidor, principalmente o Procon da sua cidade. E aí, nesse caso, o que acontece, doutor, uma vez que um posto de combustível é flagrado nessa situação, praticando um preço fora daquilo ou estipulando um preço fora daquilo que vem sendo praticado pelo mercado? Quais são as providências? O que acontece? Olha, o que acontece é o seguinte: quando evidentemente é visível que o preço é abusivo, o Procon pode autuar e deve autuar. É muito interessante porque se autua por bombas. Então, o Procon vai até os postos de combustível e faz a autuação quando o preço for abusivo. E veja, essa abusividade ela é muito relativa, porque em determinados lugares, em determinados bairros, o preço realmente pode oscilar. Então, o que a gente espera é uma campanha ostensiva do Procon, uma visita realmente a esses postos, e que não só o Procon, mas demais órgãos fiquem atentos a isso, para que não penalizem mais o consumidor, já que nós estamos tão penalizados. Essa situação da guerra, ela tem já nos assustado bastante com relação, inclusive, a derivados de milho, a cereais, e nós já sabemos, e a nossa preocupação é de enfrentar agora uma inflação acima da média, acima do que nós estamos preparados. Isso que eu ia perguntar, doutora Renata. A guerra na Ucrânia está levando a uma inflação ainda maior aqui no Brasil, e é obviamente que não são apenas os preços dos combustíveis que acabaram se elevando. A senhora citou a questão do milho, dos grãos de forma geral, e, claro, isso impacta em toda a cadeia de alimentação. No caso dos alimentos, as regras de observação, de procurar o Procon, são as mesmas que a senhora explicou no caso dos combustíveis? Exatamente as mesmas. O que a gente percebe e que dá um temor de forma especial é a questão do fertilizante. Porque, veja, o fertilizante está lá no começo da cadeia, né, consumerista, no começo da cadeia de consumo. Então, se o fertilizante, nós não temos mais aquele mercado ou aquele preço já entabulado de fertilizantes, a gente vai comprar um fertilizante
podemos comprar um fertilizante mais caro ou podemos ter falta de fertilizante. Isso acontecendo, isso vai impactar preço de carne e preço de comida. Impactando essas situações, carne, comida, isso aí vai afetar a mesa do brasileiro, desde o brasileiro mais simples até o brasileiro mais rico. Então, nós vamos ser impactados com isso, porque aí nós estamos falando de comida, né? Porque combustível, você você opta por o transporte coletivo, você faz alguma opção nesse sentido. Na hora que a gente fala de comida, a situação ela passa a ser mais séria, né? Pois bem, conversamos com a advogada Renata Abalém, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Seção Goiás. Doutora, obrigada pela entrevista, uma ótima noite. Muito obrigada, boa noite. Abre intervalo aqui no Jornal Jovem Pan.